Bom dia a todos. Eu já estava em pé aqui, né? Quebrei protocolo pra caramba e tal. Mas veio bem a calhar a mensagem que o Paulo leu a respeito da fé mesmo, né? A fé não é crendice. A fé não é um ritual. Então essa quebra de protocolo também está dentro da mensagem, né? Às vezes a gente fica preso muito a rituais e não é isso que representa a verdadeira fé. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Então o tema da palestra hoje é A Fé Transporta Montanhas, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E de onde vem esse título, né? A Fé Transporta Montanhas. É de uma passagem de Mateus, capítulo 17, versículo 20, em que está escrito assim, é o Cristo dizendo, né? Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Qual o contexto em que o Cristo disse essa passagem? Havia sido levado até os apóstolos um garoto que, segundo o que diziam na época, estava endemoniado, né? Hoje a gente sabe que tem um monte de coisas que significam para os antigos endemoniado. Ele podia simplesmente estar doente. Naquela época, qualquer doença era vista como alguma influência demoníaca e algo do tipo. Então, se alguém tivesse uma diarreia na época, já estava endemoniado. Então, poderia ser muitas coisas, né? Mas, se fosse influência espiritual, nós espíritas chamamos de obsediado, né? Enfim, esse garoto estava com alguma enfermidade, algum problema que o afligia. Ele foi levado até os apóstolos e os apóstolos não conseguiram expulsar o demônio do garoto, não conseguiram curá-lo da sua enfermidade. Então, os apóstolos então se dirigem ao Cristo e falam que é um problema que eles não conseguiram resolver. E o Cristo vai lá, os chama de homens de pouca fé e consegue então curar o garoto. Os apóstolos ficam intrigados, por que é que nós não conseguimos curar esse garoto? O Senhor disse que se nós seguíssemos o Senhor, seguíssemos o Cristo, conseguiríamos fazer muitas coisas. Por que então não conseguimos resolver um caso simples como esse? Então o Cristo, mais uma vez, os chama de homens de pouca fé. Se a fé deles fosse do tamanho de um grão de mostarda, conseguiriam até mover montanhas. Esse é o contexto da passagem. Porém aqui, mais uma vez, cabe a gente ressaltar o significado da fé. Como a gente disse aqui no começo, a fé não é crendice. E também a fé não tem nada de sobrenatural. A gente espera, né? Eu espero, pelo menos ao fim dessa palestra, a gente saia daqui com a ideia de que a fé não tem nada de sobrenatural. Na realidade, não existe nada sobrenatural. O sobrenatural não existe. Nós que somos espíritas deveríamos mais do que saber que comunicações espirituais, que fenômenos físicos, na verdade, não tem nada de sobrenatural. Eles têm uma causa física explicada pela ciência, que seria a influência dos espíritos. E a fé não é diferente. Nesse sentido... Nesse sentido, a ideia, mais uma vez, é que nós saiamos daqui sem a noção de que fé é algo sobrenatural. O significado dessa palavra muitas vezes é associado à esperança, muitas vezes é associado à vontade de dias melhores, né? E, sobretudo, associado à confiança em Deus. São coisas muito superficiais para definir o que é a fé. É um sentimento muito profundo e também muito individual. A fé, porque eu digo que não é algo sobrenatural?
Porque aquilo que seria a existência de Deus para nós, mesmo sendo algo individual, de cada um enxergar essa presença de Deus, é algo que se manifesta em todos nós, então deveria ser visto como natural. Vou contar uma história aqui para vocês, para dar uma exemplificada nisso que eu estou falando. Certa vez ali, em 2019 para 2020, né, me encontrava num período um pouco complicado, né? Eu estava num semestre crítico ali da minha faculdade, a minha avó, mãe da minha mãe, tinha falecido fazia alguns meses, né? E entramos na pandemia global, né? Olha que maravilha, sequência de coisas, tudo ao mesmo tempo. Foi um período bem ruim para todos nós, né? Para mim foi ruim e é esse o relato que eu estou contando nesse momento. Estava eu lá triste por conta da situação toda, estudava com os meus amigos na faculdade, mas não os via, não convivia com eles todos os dias na faculdade. Situação difícil mesmo, não tinha ânimo para estudar, não tinha ânimo nem para acordar direito, porque vou acordar para ficar na frente do computador vendo uma aula online. Isso é uma coisa que eu desprezo, são esse sentimento que eu tive por 2 anos de ficar na frente da tela de um computador assistindo uma aula online. Então, completamente desmotivado das coisas. Realmente tinha perdido a minha fé. Foi um momento de perda de fé. No sentido de esperança. Não tinha esperança de dias melhores. A gente não sabia quando a pandemia ia acabar, a gente não sabia se as coisas de fato iam melhorar, se o mundo voltaria a ser como era antes. E na verdade, que bom que não voltou a ser como era antes, que as coisas melhoraram um pouquinho, pelo menos para mim. Mas foi um momento que eu perdi a minha fé. E é mais interessante que a gente fale do ponto de vista individual, de momentos que perdemos a nossa fé, do que explicar o que é a fé para as outras pessoas. Nesse momento de dificuldade, eu tive um sonho. Uma noite, eu estava na casa da minha falecida avó, eu reconhecia como sendo a casa dela, mas os cômodos estavam meio diferentes, né, em posições trocadas e tal, típico de sonho. As coisas parecem diferentes do que é no mundo real. E eu parecia ser mais jovem, corria pela casa, coisa que eu não consigo fazer faz muito tempo, né? Corria pela casa, brincava e passei pela cozinha e lá estava a minha avó. Não lembro se ela estava lavando louça ou fazendo comida, era alguma das coisas que ela costumava fazer na cozinha, né? Enfim, passei por ela e comecei a conversar com ela. Comecei a conversar, a gente trocando uma ideia ali. E aí eu me toquei, né? Eu falei assim, peraí, minha avó morreu, né? Minha avó morreu no ano passado. Tem como eu estar conversando com ela? E eu me toquei disso. E nesse momento, normalmente, o que acontece nos sonhos, né? A gente se toca e acorda. É assim que acontece. Mas não, eu estava tendo um sonho lúcido, para quem sabe, né? Eu estava tendo um sonho lúcido. Então eu não acordei no momento que eu percebi que ela estava morta, que ela estava desencarnada. E aí eu peguei e conversei com ela. Eu falei assim, vó, não tem como eu estar conversando com a senhora se a senhora está desencarnada. Aí ela pegou, deu um sorriso assim para mim, não falou nada e falou assim, não respondeu a minha pergunta, vai lá no corredor e olha a grelha do ralo. Sonho, gente, não questiona, sonho, tá? Sonho, olha a grelha do ralo, coisas típicas que acontecem em sonho. Fui eu no corredor, olhei a grelha do ralo, ergui e tinha no metal assim, como se fosse uma gravação, sabe, que é feita em relojoaria, muito bonita na grelha do ralo, que estava escrito, nele confia, bem nessa grafia. Imediatamente quando eu li essa passagem, eu acordei. Aí sim eu acordei, né? Então foi um sonho muito esquisito e assim que eu acordei eu fui pesquisar da onde vinha esse termo que eu já tinha ouvido em algum momento,
nele confia. E ainda mais nessa grafia que nos remete a Deus. E pesquisando eu encontrei que isso faz parte do Salmo 37. E eu peguei e separei ele aqui para conversar um pouquinho. Na verdade, para estrear essa Bíblia bonita que eu comprei na Americanas, o Salmo 37. Vou ler até o trecho, né? Porque o Salmo 37 ele é bem grande, mas é só até o trecho do sonho para contextualizar. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão. Como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Nele confia e Ele agirá. Então eu sonhei com o Salmo 37. Para quem é adepto de crendice e não de fé, seria, não necessariamente foi uma comunicação espiritual, você conversou com a sua avó e tal. Eu não sei. E na realidade pouco importa se realmente aconteceu ou não. O que importa é a mensagem que me trouxe. Pouco importa se realmente era ela, mas a mensagem foi muito boa e serviu para que eu recuperasse a minha fé naquele momento, né? Então conto esse relato para vocês, do meu ponto de vista, não para que pensem, foi uma comunicação espiritual e que a fé do Estênio é inabalável e que tudo dá certo para ele. Não, eu não sei se foi realmente uma comunicação. Pode ter sido, pode não ser, mas o sonho, o significado é mais importante. É muito mais importante o conteúdo do que a forma das coisas. E com a fé não é diferente. Isso foi o suficiente para me fazer recuperar esse sentimento durante um momento triste que eu estava, difícil. E eu sinto que, assim, a maioria de nós deve ter histórias parecidas a respeito, principalmente da pandemia, de que nós perdemos as esperanças, perdemos as forças e recuperamos em algum momento por qualquer acontecimento. Isso é normal. É tão normal que até homens que para nós são exemplos de muita fé, também perdem a sua fé em algum momento. E a perda máxima da fé seria o suicídio. É você não acreditar em Deus a ponto de entender que dias melhores virão. E aqui eu separei um relato do Divaldo Franco. Divaldo Franco, ele perdeu a sua irmã para o suicídio quando ele tinha 12 anos. E em agosto de 1945 ele teve o seu primeiro emprego, e sua irmã já estava morta havia alguns anos. Em agosto de 1945 ele tinha o seu primeiro emprego fazia 13 dias. E ele ali é quem ajudava a família depois que a irmã, que era casada com um grande produtor de cacau, havia morrido. Havia acabado a Segunda Guerra, ele foi chamado pelo seu patrão para conversar. O patrão disse para ele, nós estamos, depois do fim da guerra, né, estamos numa recessão e precisamos enxugar o quadro de funcionários, a começar pelos funcionários mais novos, e você foi contratado há 13 dias, você é o funcionário mais novo e está demitido. Aí o patrão dele falou assim, mas não interprete isso como um fracasso. Mas ele interpretou como um fracasso. Ele conta isso num relato, para quem quiser pesquisar. Divaldo Franco conta sobre quando pensou em tirar a própria vida. Ele, com 18 anos, se sentindo um fracasso para sua família, pega e escreve uma carta de suicídio, prende no bolso com um clipe de papel, e ele fala, não é culpa de ninguém, eu só não quero que me olhem na cara e vejam um fracassado. Era isso que dizia o teor da carta. E lá em Salvador era muito comum que as pessoas se atirassem do elevador Lacerda, que é um monumento famoso lá em Salvador, e ele falou, eu vou fazer isso, vou me jogar do elevador Lacerda. Divaldo Franco.
Ele foi até lá, pronto para ser atirado do parapeito, ele tem uma visão da sua irmã, que o assusta tremendamente, e ela diz, não faça isso, louco. Não vê que o suicídio é a pior coisa que pode acontecer com alguém? E, como todo mundo que tem muita fé, né? Ele desmaia. Desmaia de susto. Mesmo sabendo de todo o fenômeno espiritual, é o Divaldo. Ele desmaiou com o susto daquela visão. E acordou no hospital, achando que estava morto, na verdade, né? Aquelas luzes brancas e tal. Achou que estava morto. Depois ele descobriu que não estava morto, tinha sobrevivido e que realmente tinha tido uma visão ali com a sua irmã. Mas, gente, Divaldo Franco, uma pessoa que é um exemplo para todos nós de fé, de um homem de fé, em algum momento da sua vida teve algo de ruim e perdeu a sua fé. Quando o Cristo nos fala que a fé move montanhas, na passagem que nós vimos no começo, eu fiquei um pouco perdido no começo da palestra, tentei recuperar, mas era isso que eu queria dizer. A montanha não é um problema físico, não é uma questão de mudar uma montanha de lugar fisicamente. Qual o propósito de mudar uma montanha de lugar fisicamente? Absolutamente nenhum. O Cristo nos fala sobre uma montanha psicológica, espiritual. Seriam problemas, quando a gente se vê diante de um grande problema. Então, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia resolver qualquer problema, mover uma montanha. Assim como o demônio da história que afligiu o garoto também não era um demônio de fato, era algum problema que ele tinha. Demônios não existem. Era um problema que ele tinha. A fé faz coisas incríveis quando nós a temos. E para perder é muito fácil. Para perder essa fé é muito fácil. A fé não se ensina e não se aprende. Por isso que essa é uma das lições mais difíceis do Evangelho. Eu estou aqui falando há um tempinho sobre a fé, e eu jamais vou conseguir colocar dentro do coração de cada um a fé que eu sinto. Não consigo ensinar isso. O sonho que eu tive com a minha avó foi um ponto de virada para me fazer recuperar a fé. Mas para ninguém que está aqui no salão vai ser um ponto de virada para recuperar a própria fé. É uma experiência individual. E esse é o problema do porquê é tão difícil falar sobre a fé. Ela não se aprende, ela não se ensina, a fé se vive. É o dia após dia. Tem um livro do pastor Eliseu de Lima, chama Um Café, por Favor. Muito legal. Peguei uma reflexão de lá, que ele faz um acróstico com a palavra café. Eu coloquei ela aqui em seguida. Café. Eu gosto muito de café, né? E ele usa esse acróstico para decorar ali o versículo do primeiro mandamento, como é escrito em Lucas 10, 27. Então, o primeiro mandamento é: e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Café. Então, eu resolvi pegar esse acróstico que ele fez e dar uma expandida no significado. É uma brincadeira ali para decorar um versículo, mas serve muito bem para outro tipo de reflexão. A fé tem muita relação com o café. Para quem gosta, vai saber do que eu estou falando. Eu gosto tanto que tenho até uma xícara tatuada na minha perna. O café, quando a gente toma, ele nos traz certa disposição, uma energia a mais. A gente se sente menos cansado, com mais vontade de fazer as coisas, nos traz um aquecimento na alma. A fé é a mesma coisa.
quando nós a temos, né, ela nos traz motivação para muita coisa. A fé move montanhas. Conseguimos resolver diversas coisas tendo fé. Só que o café, até ele chegar na nossa xícara, tem um longo processo até lá. Eu tenho um pé de café em casa. Por enquanto não deu frutos. Daqui a alguns anos vai dar e eu vou conseguir tomar o meu próprio café. Mas não basta plantar o café. A gente tem que regar o café. Não basta plantar e regar o café. Eu tenho que adubar a terra. Não basta plantar, regar o café e adubar a terra se eu não cuido das pragas que afetam a planta. Não basta plantar o café, regar, adubar a terra, cuidar das pragas, se a planta não recebe a quantidade suficiente de sol. Então são vários fatores para um dia, talvez, eu ter bons frutos, para talvez eu conseguir tirar boas sementes e talvez conseguir fazer uma boa torra na minha semente, moer e enfim tomar o meu café. Com a fé não é diferente. Fé é um processo diário. Nós plantamos uma semente, adubamos, regamos, para um dia talvez nós conseguirmos usufruir desse sentimento que a fé nos proporciona. E nós temos que tomar cuidado dia após dia, senão chegamos em situações em que qualquer coisinha nos abala e perdemos a nossa fé. Assim como aconteceu com o Divaldo. Tem um outro exemplo que eu tinha separado, que é do Padre Marcelo Rossi. O Padre Marcelo Rossi viveu aí uma depressão recentemente, perdeu sua fé completamente, inclusive disse que teve pensamentos suicidas. Então, assim como a planta do café, a nossa fé tem que ter base forte, tem que ter raízes fortes para crescer saudável. E aqui é um ponto que eu puxo um pouco para o lado da juventude espírita. A juventude espírita, temos a evangelização, a mocidade ali, como a maioria sabe, eu sou coordenador da mocidade espírita. Algum tempo atrás, né, eu fiz uma palestra a respeito da juventude falando sobre a missão dos pais. E pensando aqui num espírita médio que assistiu a minha palestra, assim, beleza, o Estênio falou que tem que trazer o jovem ali na mocidade, né? Então eu vou trazer meu filho, vou trazer a sobrinhada toda na evangelização, trazer todo mundo para o centro. Aí vem, traz, deixa ali na porta da sala, pronto, eu fiz o meu papel. Aí vem, vira as costas, vem para o salão, assiste sua palestra, volta lá, busca as crianças, vai embora e pronto, fiz meu papel. Cumpri o que eu tinha que fazer. Não estou falando de ninguém aqui do salão, tá, gente? É o espírita médio, alguém, né, da minha cabeça, eu que criei. Essa pessoa não existe. Mas a gente sabe o que acontece. E qual deveria ser o papel? Eu não quero estimular fé dentro da minha casa. Como é que eu quero estimular a fé dentro da minha casa se eu não sei nem o que o meu filho, o meu sobrinho está estudando na evangelização, na mocidade? Não procuro saber, não quero conversar com ele. Como é que eu quero ter fé dentro do meu ambiente do lar se eu não faço um evangelho no lar pelo menos uma vez por semana com a minha família? Não basta que eu tenha o meu sentimento individual de fé. Fé, de fato, é um sentimento individual, mas não ajuda muito se a família toda dentro de casa ajudar também, né? É muito importante. Não basta que uma única pessoa na casa tenha fé. Quando a gente fala aqui dentro da doutrina, falamos também sobre a psicosfera, né? A psicosfera, que seria o conjunto dos pensamentos coletivos das pessoas, de um ambiente e tal. Se você tem uma casa onde só uma pessoa, de fato, tem fé, e vem no centro, e trabalha, e estuda e tal, se uma única pessoa faz isso dentro de casa, ela vai conseguir mudar a psicosfera do ambiente? Muito difícil, né? É mais fácil ela começar a seguir os costumes de quem está na casa não fazendo nada a respeito
de fé. É muito mais fácil nós sermos influenciados dessa maneira do que o contrário. A gente mudar a psicosfera da casa. Então, sim, tragam os filhos, os netos, os sobrinhos, na evangelização, na mocidade, mas também acompanha dentro de casa. É diário. Ele também é um pé de café, que você tem que cuidar todo dia, tirar as pragas ali, tal. Ele também é assim como a nossa fé. E é muito difícil, como que normalmente o espírita, né, falando mais uma vez do espírita médio, não é ninguém que está aqui no salão, como o espírita médio age diante de uma dificuldade. Tive uma doença, nossa, que coisa horrível. Vai no médico, né, vai em todos os médicos possíveis, faz bateria de exame, toma tudo que é remédio, faz um monte de coisa e tal, e não vai um dia no centro. Acha que só o tratamento físico vai resolver. Aí o tratamento físico não resolve. Não estou falando que é em todos os casos, tá, gente? Eu acredito na medicina, acredito na ciência, com certeza. Mas tem casos que, às vezes, a medicina não consegue cuidar. Enfim, o tratamento não funcionou. Aí sim que ele vai atrás da fé. Aí que ele vai fazer uma oração. Aí que ele vai atrás de procurar algo religioso. Só que aí também, fundo pé na jaca, né? Você aí vai no centro, fala, não, chego no centro, eu quero falar com o melhor médium, que eu vou conversar com ele e ele vai me dar uma receitinha. E, gente, não existe isso. Mais uma vez, a fé não é sobrenatural. Não tem receitinha, não tem chazinho. Isso não existe. Para quem estuda as obras espíritas sabe. Isso não existe. O que muda realmente a conduta das pessoas e o que realmente nos traz benefícios é a caridade, a ação no bem. Tem que estudar sim, tem que ir atrás de atividades extras, sim, mas a caridade, sobretudo. Não é só estudar, não é só... Primeiro porque a fé não se aprende, não se ensina, se vive, é o dia a dia. E maior exercício de fé do que praticar a caridade, eu acho que não tem. É você se desprender tanto dos próprios interesses a fim de ajudar a outra pessoa, se desprender tanto dos próprios interesses a ponto de confiar num desconhecido e achar que consegue mudar a vida dele de alguma maneira. Quer maior confiança em Deus do que isso? Praticar a caridade? E inclusive muitos ateus dão aula para nós espíritas a respeito disso. E ajudam muitas pessoas mesmo sem acreditar em Deus. Ele é o homem de maior fé que tem. O ateu que ajuda o próximo. Então que a gente saia daqui entendendo a fé não como algo sobrenatural que vai cair do céu para resolver os nossos problemas que o mundo físico não conseguiu resolver. A fé não serve para isso. A fé é uma trajetória interna de todos nós, que nos ajuda em momentos em que a gente está precisando de um cafezinho mais forte ali, para conseguir agir diante de dificuldades. A fé vem para isso, é um reforço, e mesmo sendo um reforço, nós temos que reforçá-la a todos os dias. Então, que saiamos daqui e reforcemos a nossa fé em casa. Fazer um evangelho no lar, participar de algum grupo de estudo na casa, né? Paulo comentou a respeito do evangelho amanhã do Ralph, não vai ter, mas gente, tem o evangelho do Ralph. Como eu falei aqui, essa palestra, né, a Fé Transporta Montanhas, eu só peguei o título e o esqueleto. A parte profunda mesmo do evangelho é no estudo que a gente vai ver, não é aqui na palestra. Então participem de algum grupo, tem o evangelho do Ralph na segunda noite. Quem não consegue na segunda noite, tem a Dona Leila no sábado também à tarde. Tem o Lima na terça. O Lima é o livro dos espíritos, né? Tem estudos de monte na casa, tem trabalho para fazer, tem sopa, tem muita coisa.
Tem a evangelização e a mocidade, que dá para trazer ali os filhos, mas também não é só trazer, deixar na porta, e a Deise, a Mel e o Estênio que se cuidem com essas crianças. Não, ali não é creche, gente, é estudo. Então tem que reforçar em casa também. Reforce em casa, que é o ambiente onde a gente tem que confirmar esse sentimento de fé, reforçar, regar a nossa plantinha ali. Não adianta a gente vir aqui uma vez por semana no centro e achar que está ótimo, que está tudo bem. Não é assim que funciona, é um reforço diário. E é isso que nós espíritas temos que ter em mente. Porque se a gente se deixar abalar, cara, Divaldo Franco, Padre Marcelo Rossi, que são pessoas, a referência nacional aí de homens de fé, de caridade, de pessoas para se inspirar mesmo com relação à religião, à confiança em Deus. Se eles em algum momento da vida perderam a fé, quem sou eu, Stênio? Eu não sou ninguém, entende? Então a gente tem que exercitar isso todo dia, como se fosse um músculo, né? Que a gente treina lá na academia, tem que treinar a fé também. A caridade é a maior prova de fé. E é por isso que a gente tem que procurar fazer isso um pouquinho todo dia. Tá bom? Então, para finalizar, que a gente saia daqui entendendo que a fé não se aprende, não se ensina. Se vive dia após dia e ela precisa ser reforçada. Que aí um dia, quem sabe, a gente toma uma xícara de café quente, né? Para aquecer a alma. Tá bom? Então, um bom domingo a todos. E agora a gente vai para quem... Ah, tá. A Beth vai fazer o encerramento e depois, para quem quiser tomar um passe... Obrigado. Obrigada a você.